Bom, continuamos o nosso encontro agora com um painel muito especial. Aliás, essa é uma das grandes novidades também neste ano, que é a presença desses jovens empreendedores que são, assim, talentosíssimos, né? Nos inspiram demais. Então, a gente vai agora dar continuidade ao painel Liberdade Empreendedora Não Tem Idade. Esse painel tem como objetivo levar uma análise sobre o empreendedorismo para adolescentes como forma de encontrar um espaço de liberdade e fortalecimento. E a Nina Freiner, com 15 anos de idade, ela nasceu no Espírito Santo, é escritora, com 4 livros lançados e mais de 10 histórias escritas. Também comunicadora, palestrante, compositora, atriz, humorista, empreendedora e criadora de conteúdo e do projeto social de nome Viagem Literária. A Nina escreveu o primeiro livro dela aos 8 anos de idade. Imagina isso. Então, ela já é uma empreendedora desde muito cedo e usa da arte para empreender. Nina, fala um pouquinho de você para a gente. Obrigada por estar aqui. Obrigada eu. Oi, tudo bem com vocês? Não ouvi nada. Oi, tudo bem com vocês? Tudo! Aê! Então, o meu nome é Nina Freiner, eu tenho 15 anos e sou atriz, humorista, escritora, empreendedora, compositora, sanfoneira, miss, cantora, palestrante e mais algumas coisas. Bom, minha história com o empreendedorismo começou com um sonho meu de viajar para a Disney. Eu tinha 6, 7 anos, eu era bem novinha e eu tinha esse sonho de conhecer a Disney. Só que meus pais nunca tiveram condições financeiras de me levar para lá e eu mesma que tive que correr atrás de conseguir isso. Conseguir arrecadar esse dinheiro para viajar para a Disney ia ser muito complicado, ainda mais eu vendendo, eu criança. Então eu procurei um recurso que foi um concurso de modelo que tinha lá no Espírito Santo, onde eu moro. E com ele, se eu passasse das fases, ia chegar no Miss Mundo, Miss Universo, e eu ia conseguir ir para Orlando. Aí foi essa forma que eu vi de conseguir chegar até a Disney. Então, eu comecei a procurar, pesquisar formas, e o que eu achei foi criar... Sabe aquelas pulseirinhas da amizade feitas de crochê? Vocês já viram? Uhum. Então, e minha mãe já legal. fazia crochê, e eu só aproveitei as linhas que ela tinha guardada e comecei a fazer. Fiz poucas pulseiras e comecei a vender na minha escola para os meus amigos. E eles começaram a gostar, comecei a vender cada vez mais pulseiras. E os meus pais eram músicos, ainda são, mas eles faziam shows à noite, eu acompanhava eles e eu aproveitei para vender. E abordando mesmo, indo de mesa em mesa, abordando, perguntando o que elas queriam, se elas gostavam e tudo mais. E foi assim que eu comecei a minha história como empreendedorismo. Depois... Com 8 anos de idade, eu sempre gostei muito de ler, desde os meus 4 anos. E com 8 anos de idade, eu resolvi escrever uma história só minha, do meu jeito. Eu sempre vi que muitos escritores eram adultos e eu via que... Por que eu não podia escrever também? E a minha primeira história foi essa daqui, lindo, gente. A Menina da Sanfona Azul. E foi uma história assim que eu sentei, eu cheguei na minha mãe e falei que eu queria escrever um livro. E ela me apoiou. Eu acho que se não fosse incentivo dela, eu poderia nem ter escrito, sabe? Se ela falasse, mãe, deixa pra lá. Mas ela me incentivou, maravilhosa ela. E eu comecei a escrever essa história. E ela falou, Nina, quando você escrever um livro, uma história que seja legal, a gente arruma uma forma de publicar essa história. Porque ninguém da minha família tinha escrito alguma história, então a gente nem sabia por onde começar. E foi aí que eu escrevi essa história, cheguei na minha mãe, mostrei no mesmo dia, ela leu a história. Eu vou até ler um pedacinho para vocês da minha história. Aqui. Era uma vez uma menina sanfoneira que tinha o sonho de falar com o sol, para que ele brilhasse nos olhos de todas as pessoas, assim como seus olhos brilhavam todas as vezes que ela tocava sua sanfona azul. Ela achou muito linda ter escrito isso, eu tinha apenas 8 anos, e ela falou, Nina, a gente vai arrumar uma forma de fazer com que essa história se torne um livro físico. E a gente não tinha editora, não tinha ilustradora, eu tive que pesquisar a ilustradora pelo Instagram,
a minha mãe procurou algum lugar que imprimisse e esse foi o resultado. Um livro completamente independente. E foi Linda, assim parabéns. que eu comecei. Com esses livros que eu imprimi bastante unidades. E eu falei, gente, eu quero que esse livro, essa história chegue na mão das crianças e que elas aprendam a ler com a minha história. Então, a forma que eu vi, assim, do meu jeito, foi realmente abordando, igual eu já tinha essa experiência com as pulseiras. Então, eu resolvi fazer a mesma coisa. E eu comecei a abordar nas ruas, mostrando o meu livro, vendendo ele. Gente, eu recebi muito não, sabe? Muita gente que duvidava da minha capacidade. Falava, sabe. Uma criança de 8 anos escreveu um livro? Não foi a mãe? Sabe? Uns negócios assim. Ninguém acreditava que uma menina de 8 anos tinha escrito um livro. Então, sempre foi muito complicado. E eu me mudei para São Paulo por conta que eu fui convidada para fazer um programa aqui em São Paulo. E era muito complicado lidar com a escola e com o programa e ficar indo de lá para cá. E era um programa de humor, por isso que eu sou humorista. E eu acabei me mudando para cá e continuei vendendo os meus livros. Até que, numa dessas abordagens, eu conheci a galera da produção do programa da Eliana, da SBT. E eles me convidaram para fazer parte do programa, um programa, ser convidada. E, assim, foi incrível essa experiência. Tive vários desafios, no programa. E eu consegui o contrato com uma editora, que foi a Novo Século. E publiquei o meu segundo livro na Bienal de São Paulo. Aqui, ó, A Menina da Sanfona Azul e Suas Canções. Parabéns, Nina. Bom, nesse segundo livro tem algumas músicas minhas, que eu também sou compositora, e tem algumas letras de músicas, inclusive quem quiser acompanhar, tem no Spotify, tem no Deezer, e também estou vendendo esses livros. Gente, é um lugar de empreendedorismo, não vou aproveitar aqui, estou vendendo os meus livros também, quem quiser comprar. E eu continuei vendendo esses livros, agora é muito mais fácil, porque eu estava com uma editora, então eu estava vendendo os livros online, estava vendendo em livrarias, então ficou muito mais fácil para mim. Mas eu não deixei de vender abordando, porque o meu intuito era chegar na mão de todas as crianças. E eu acho que só assim, esperando cair do céu, não tem como, então eu corri atrás. E depois eu publiquei o meu terceiro livro, O Monstro é Você, que fala sobre bullying. E os meus livros são sempre falando sobre assuntos importantes de uma forma lúdica, para que esses assuntos também cheguem, sabe, nas crianças, para que elas também entendam isso, porque o bullying não começa do adulto, sabe? Começa desde criança. Então eu sempre tento abordar isso de uma forma lúdica. Gente, ela não tem 50 anos, ela tem 15. Ela tem 15. E depois eu publiquei o meu quarto livro, Planos Infalíveis para Acabar com a Fome no Mundo, que fala sobre a fome no mundo. E, novamente, de uma forma lúdica, eu trago planos para que a criança pense, sabe, nesses problemas e que seja algo, assim, divertido. E depois eu escrevi mais outras histórias, já estou na minha 11ª história escrita. Parabéns. Mas ainda não publiquei, estou publicando devagarzinho. E é isso, eu acho, uma história no empreendedorismo. Muito obrigada, muito obrigada. Eu queria terminar pensando alguma coisa assim. Os 4 juntos vão, dominar o mundo. E Beni e Nina vão vender tudo que tiver aqui. Se alguém tiver alguma coisa para vender, temos 2 grandes vendedores aqui.